Talvez o tema da palestra é meio provocativo. Furando a bolha financeira. Para uns, ainda estão na bolha financeira saudável. Como que é, Davi? Quando você ganha, você consegue pagar todas as suas dívidas e tá tudo bem. Mas para outros, que são 70 milhões de brasileiros, estão com a bolha sufocando. Como assim? Estão com o nome no Serasa, estão com o nome super endividados, como posso dizer. E hoje, furando a bolha financeira, eu quero mostrar dois momentos. Um momento CPF e um momento CNPJ. Porque eu acredito que para que eu possa ajudar as pessoas, eu preciso primeiro focar no mais importante delas. Qual que é o mais importante delas? O dinheiro. Porque quem ganha dinheiro é criança. Adultos recebem. Adultos trabalham para ter no quinto dia útil o dinheiro, o salário. Para muitos é dividendos, para outros é ações, acionistas e tudo mais. Então eu quero que vocês entendam que hoje a gente irá trabalhar com dois temas. O CPF, onde eu irei trabalhar, que é a minha motivação diária, onde eu ajudo pessoas a quitarem suas dívidas, e o CNPJ, uma oportunidade para todos que estão aqui. Por quê? Porque além de eu ajudar as pessoas a quitarem suas dívidas, eu quero ajudar as pessoas que estão aqui a também ter uma oportunidade de indicação, de ganhar dinheiro com a WX+. A WX+, ela não nasce automaticamente para comissão, porque a comissão é boa, todo mundo aqui precisa receber dinheiro. Todo mundo aqui precisa quitar suas dívidas, todo mundo aqui precisa realizar algum sonho na vida. Eu não sei quais são os seus sonhos, eu não sei o que faz você acordar de manhã. Não é só, eu vou acordar, vou trabalhar e viver. Alguma coisa faz você levantar e realizar aquele objetivo no dia. Trabalhar às 8 horas, às vezes enfrentar um chefe chato, às vezes aguentar um desaforo de um cliente, às vezes, sei lá, eu não sei o que te leva a motivação a acordar no dia. Mas a minha motivação é que uma pessoa, no meu dia, saia melhor. Saia com as dívidas quitadas, saia com a organização financeira quitada. Então, eu quero que vocês entendam, essa palestra é para vocês, mas também é para mim. Porque eu tô furando a minha bolha financeira. Tô furando uma bolha. A bolha do medo. Eu vou ter que falar isso para vocês. Por que a bolha do medo? Porque em janeiro eu tenho uma equipe no digital que faz toda a minha parte digital, stories e tudo mais, essa parte legal que todo mundo vê. Mas nos bastidores eu comuniquei, eu quero fazer essa palestra. Eu quero fazer essa palestra. E eles falaram assim, Davi, mas você não tem público, você não tem 100 mil seguidores, você não tem know-how, você não tem experiência, como que a gente vai fazer? Falei, como eu não sei, mas eu sei que quem vai me ajudar. Por isso que eu chamei o Gustavo, por isso que eu chamei o nosso amigo ali, não sabia o local. Eu falei, até dezembro eu quero ter a minha palestra. Procurei em vários e aí eles me desanimaram. Imagina só, você tem uma equipe, que a gente tem o CNPJ junto e tudo mais, e eles estavam na bolha deles que está confortável fazer só o digital. Mas eu quero algo mais, eu quero dar o passo na minha vida que eu possa agregar nas outras vidas. Até então, eu comecei a trabalhar diariamente ali, deixei de lado esse objetivo, que era fazer uma palestra. E aí chegou a oportunidade. Chegou um amigo meu em maio, falou assim, Davi, e a palestra? Falei, deixei de lado. A palestra para mim é online, é eu falar com a câmera tá tudo bem. Ele falou, isso é um bloqueio. Isso é um bloqueio emocional. Por quê? Aí eu comecei a analisar, mas por que eu estou me bloqueando? Eu falei, mas é porque eu não tenho 100 mil seguidores. Ele falou, e as pessoas que você gosta, e as pessoas que você ama, será que elas não vão querer estar na palestra? Claro que vão, vocês estão aqui. Então essa palestra é para vocês, mas essa palestra é para furar minha bolha financeira, minha bolha que estava me deixando desconfortável já. Então sim, essa palestra é para furar a bolha financeira e mostrar uma oportunidade no final, isso eu vou mostrar. Não precisa do cartão de crédito, relaxa, não é sobre isso que eu quero falar, tá? Não precisa trazer o cartão de crédito, não precisa. Mas é sobre mostrar uma oportunidade a mais, tá? Furar a bolha. E para que eu possa furar a bolha, eu preciso mostrar para vocês alguns passos que muitas pessoas que estão endividadas não percebem. Como? Olhar um simples cartão de crédito, às vezes, está o nosso maior problema. Às vezes, ter medo de olhar o extrato bancário é um dos nossos maiores problemas. Porque às vezes a gente olha que, é só um empréstimo. Mas por que a gente fez aquele empréstimo? O porquê que levou eu estar endividado? A gente só olha a causa, não o motivo. A causa é eu pagar meu empréstimo no 10º dia. Tá, mas o que me levou a estar fazendo aquele empréstimo naquele dia? Esses tempos eu faço também empréstimo. Eu não sou o cara mais perfeito. Mas todas as dívidas que eu faço são ligadas aos meus objetivos financeiros. Porque no final do dia, não é sobre eu pagar um empréstimo, pegar 10 mil e
e pagar 15. Não é sobre isso. É sobre eu pegar os 10 mil e ele vai me trazer 30. No final do dia é sobre isso. Porque muitos empresários acreditam que pegar um empréstimo é ruim. Mas aí quando você não pega o empréstimo consciente. E a WX+, no final do dia, ela vai trazer um empréstimo consciente, com a menor taxa do mercado. Porque eu acredito, sim, que pegar empréstimo de forma consciente, até mesmo a Lu, quando eu fui mostrar esse projeto para ela no passado, ela falou, Dami, mas você fala sobre finanças na internet, o que é pegar um empréstimo e for endividado? Falei assim, pegar um empréstimo por uma pessoa endividada é dar mais uma oportunidade para ele. Não é sobre endividar ele, é sobre dar mais uma oportunidade que não tinha oportunidade. Porque muitos bancos, se vocês pararem para pensar, muitos bancos, quando chega um endividado na linha de frente, chega uma pessoa que não tem dívidas com o banco, não tem dívida no Serasa, quem o gerente vai priorizar? O cara que está endividado ou o cara que não tem dívida e está liberado 500 mil reais para ele? O cara que tem 500 mil reais liberado. Eu vou priorizar ele. E faz total sentido, porque no final do dia, o importante para o gerente, para o comercial, é fechar contrato. Porque o cara que tem 500 mil reais liberado e a pessoa que está com o nome sujo, ele vai dar muito mais trabalho para essa pessoa. O gerente vai ter que fazer a papelada, vai ter que fazer um monte de coisa, e é isso que a WX+ vai evitar. Vai sempre dar uma chance a mais para as pessoas. Então, quando eu falo sobre... tem muitas pessoas, né, que estão fugindo de conversa sobre o dinheiro. Porque o dinheiro é um tabu no Brasil. Muitos casais não falam sobre dinheiro. Esses dias até eu estava conversando com uma pessoa, falei, e é desconfortável. Eu cheguei e falei, tá, mas tu fala sobre dinheiro, quanto tu ganha? Você falou, como assim, quanto que eu ganho? Quanto que tu ganha? Ela falou, mas isso daqui não te interessa? A pessoa foi bem ríspida comigo. Falei assim, tá, tu fala sobre dinheiro, tu fala que o dinheiro é um problema e tudo mais, e aí eu falei, quanto que eu ganhei? Ela falou, 8 mil, mas aí fica chato e tal, falar um dedo e tal. Eu falei assim, cara, mas tu tá desde o rolê inteiro falando sobre dinheiro, me fala quanto que tu recebe para que eu possa te ajudar. Porque se a falta na verdade não é a palavra mais assertiva é o excesso de dívidas. Porque a falta de dinheiro a gente trabalha e tem. O excesso de dívida a gente faz, a gente causa esses excessos. Então, muitas pessoas têm gastar para aparecer para os outros. Isso é um ponto que eu vejo nas minhas consultorias. Hoje, nas minhas consultorias, quando a pessoa chega, principalmente quando é médico, hoje eu foco muito mais na área médica, né, que é uma área que eu tenho mais expertise. A pessoa vem com uma Porsche, a pessoa vem com uma BMW, a pessoa vem com vários problemas. Eu falo assim, beleza, tu tem com uma Porsche, ela traz ROI? Não, eu tenho uma clínica. O que é ROI para você? ROI é sobre retorno sobre investimento. Quando eu invisto em um carro, eu trago um investimento por fora, será que ele me traz dinheiro? Eu sempre penso assim. E aí o médico fala, não me traz. E aí eu falo assim, então beleza, vamos vender ele. Mas ele fala, e meus amigos, o que vão dizer? Porque um médico sair de uma BMW com um Kwid pode ser complicado no primeiro momento. Mas eu não estou focado na BMW dele, eu estou focado na qualidade que ele vai ter na vida dele. Porque quando ele sai de 30 mil de gastos e vai para 10 mil, você entende que tem 20 mil sobrando? Talvez nesse primeiro momento 20 mil não vai ser para ele esbanjar de novo, ir para Shed, ir para qualquer outra balada. Vai ser para ele quitar as dívidas. Vai ser para ele começar realmente a olhar o extrato bancário porque ele tem medo. Porque o cheque especial dele é maior que o salário. Porque às vezes usar o cartão como que ele usa hoje é para complementar como se fosse salário. Muitas pessoas utilizam o salário como se eu tenho 10 mil de salário e meu cartão é 5, então automaticamente eu tenho 15. Essa é a visão da maioria das pessoas. Então, é sobre isso no final do dia, é sobre a minha motivação, olhar para as pessoas que entendem que o cartão, a possibilidade, o dinheiro, ele é mais assertivo quando a pessoa tem a consciência, num sistema, numa planilha, ou até mesmo muitas pessoas. Eu estava conversando com a tia da limpeza esses dias, e ela chegou e falou para mim, Davi, eu comprei um apartamento. Falei, porque todo mundo tem uma crença que tia da limpeza não pode comprar um apartamento, né? Principalmente à vista. Aí ela chegou e falou assim, eu comprei à vista. Aí ela me falou uma frase que me pegou. Falei, né, descolando, conversa com ela falou assim, tia, mas como que você guardou todo o dinheiro? Eu falei assim, filho, quem guarda, tem. Quem não guarda, não tem. Pronto, educação financeira na veia. Não precisa de mais nada. Ela não financiou, ela não reparcelou nada, ela só guardou dinheiro. Quantos anos? Talvez a vida inteira. Mas o legado vai ser o quê? Para os filhos delas, principalmente, vai ser
quem guarda tem. Entende? Então, no final do dia, o dinheiro que você ganha pode ser 2, pode ser 10, pode ser 100 mil reais. Como médicos. Médicos recebem 50, 30, 40 mil reais. A maioria está endividado. A tia da limpeza ganha 2.500. Comprou um apartamento de 210 mil reais à vista. Então quer dizer que o dinheiro é relativo. As dívidas são relativas. As possibilidades são as mesmas. Porque um tem educação financeira, o outro não teve no início. Então, eu quero falar que qual é o preço? O preço de continuar preso. O preço de continuar preso é você deixar novamente, ano que vem, 2026, aquela viagem no armário, aquele sonho de sair com a sua família todo domingo, pode ser todo domingo, não precisa ser diariamente, sabe? É aquele sonho que você vai deixar novamente no armário. Eu não sei qual que ele é, mas os meus sonhos estão bem privados e eu vou falar para vocês meus 3 porquês no final. Então, no final do dia, o preço de continuar preso, o mais importante é a segurança que você vai deixar para sua família. Eu quero falar sobre hoje dentro da bolha, sem nenhuma liberdade real. O que acontece? Liberdade real. Todo mundo aqui tem a liberdade de ir, vir, de escolher estar aqui hoje. Todo mundo tinha essa liberdade. Eu mandei o convite e tudo mais. Mas quando eu falo sobre liberdade real, é você ir no mercado, ir no shopping, não escolher a carne que você olhou o preço, mas a carne que você escolheu a melhor qualidade. É escolher a qualidade, não o valor, o preço que você vai pagar. Então, estresse financeiro constante. Esses dias eu estou dormindo 2, 3 horas por dia. Eu tenho que admitir isso. Mas não é pelo estresse financeiro. É porque eu tomei a decisão de preparar a palestra, fazer o site, organizar tudo. Então, teve um estresse. Mas entende que não é financeiro. O estresse financeiro, 70 milhões de pessoas estão diariamente com ele. O estresse que eu escolhi não foi o financeiro. Por quê? Quando eu falo o estresse que eu escolhi? Porque muitas pessoas, como eu falei, que precisam esbanjar, precisam mostrar o status e não o extrato, eles preferem o quê? Estresse financeiro quando ninguém vê, quando é meia-noite você não consegue dormir, você precisa de um chá para dormir, você precisa de um remédio para dormir, do que realmente acordar e falar, cara, hoje eu vou fazer o que eu quero fazer, não o que eu preciso daquele emprego, ou algo do tipo assim. Então, sonhos sempre adiados. Como que eu falei? Os sonhos sempre são adiados. Hoje, esse ano, eu realizei 2 sonhos grandes para mim. Saí de casa, tomei a decisão e também abri a WX+. Porque esses 2 sonhos foram que eu coloquei como meta. Mas realmente, eu só consegui realizar eles porque o meu financeiro chegou a um ponto de alinhar com as minhas despesas mensais. Então, os sonhos, quando a pessoa está endividada, ela vai falar sempre assim, né? Porque o governo está ruim, as oportunidades estão escassas. Mas vamos lá, vamos ser sinceros. Quantas empresas abriram no Brasil esse ano, vocês sabem? Foram 24.300, eu estava vendo isso hoje, por isso que está quente. 24.300 empresas. Então quer dizer que o governo está ruim. Tá, beleza, tanto faz. Mas são 24 mil CNPJs novos. E quantas empresas quebraram? Foram menos de 6 mil. Então quer dizer que as oportunidades estão aí. Hoje a WX+ apareceu, vai aparecer aqui para vocês. Mas a WX+ já está no site, já está sendo falada, já está sendo ouvida. Então quer dizer o quê? As oportunidades também estão nas dificuldades do dia a dia. Eu escolhi olhar as dificuldades de forma que eu vejo as oportunidades. Quando uma pessoa está endividada, eu falo, tem algum bem? Não, brincadeira, mas eu falo, tem algum imóvel, tem algum carro que a gente possa fazer algum negócio? Porque hoje as oportunidades estão no problema. Quanto maior for o problema que tu resolve, maior o teu salário, maior o que tu vai receber no final do mês. É isso que eu entendi. Então, depois de furar a bolha, as oportunidades de escolhas. Hoje você escolhe estar na sua empresa porque talvez você esteja muito endividado. Hoje você escolhe, ou quer dizer, hoje você não escolhe. Hoje você é escolhido. Essa é a diferença. Quando você for se organizar financeiramente, quando você for realmente tomar todas as suas decisões na sua vida, você vai ter as oportunidades de escolhas. E é isso que eu entendo, que quando você alinhar todas as suas expectativas, todas as suas realidades, você vai ter as escolhas mais assertivas e com mais tranquilidade. Planejamento estratégico. Muitas pessoas não entendem o que é um planejamento estratégico. Planejamento estratégico, na verdade, é quando você for planejar algo e executar algo. Quando eu planejo algo, por exemplo, esse lançamento, tudo aqui, eu planejei etapa por etapa.
momento por momento. Por que saiu tão assertivo? Todas as pessoas aqui foram escolhidas a dedo. Não foi qualquer pessoa. Foram todas. Por quê? Porque teve um planejamento estratégico. Não estou falando sobre financeiro, entende? Mas é o que vai me trazer retorno no final do dia. É o que vai me fazer retorno no final do dia. Porque toda realização, micro-realizações, no final do dia é para realmente você dormir tranquilo. É só sobre isso. As micro-etapas é para você conseguir realmente dormir tranquilo. E aí, o método que eu gostaria de apresentar para vocês é o método que eu aplico nas minhas consultorias e também na minha vida que consegui tirar ali, sair das dívidas e tudo mais, enfim. Então, é um método 3P, né? É precisão, controle, construção. Porque o que acontece? Quando a pessoa está endividada, tá vendo assim? Eu tenho 2 milhões e meio de dívidas, um médico geralmente. Tenho 2 milhões e meio de dívidas, final do ano eu quero que tu resolva até fevereiro. Eu falo assim, beleza, me passa o número da Mega da Virada, que aí eu consigo resolver. É o único jeito, 2 milhões e meio, em 3 meses eu preciso do número da Mega, para acertar e quitar todas as dívidas. Só assim. Por quê? Porque a pessoa ficou 7, 8 anos endividadas, e ela chega até mim e fala assim, Davi, resolve até fevereiro. Eu falo, eu consigo. Me passa o número da Mega, a gente mata aqui, vamos quitar tudo em um boleto só, e o rolê acabou. Mas por que eu falo precisão? Porque aí muitas das vezes a pessoa não tem nem uma planilha dizendo quanto que ela recebe, só o receber. Não estou falando em pagar, não estou falando em boleto, não estou falando em nada. Só estou falando em receber. A pessoa não tem. E um consultor financeiro, ele tem um propósito. Ele não tem o propósito de acelerar a quitação das dívidas. Ele tem o propósito de mostrar e dar consciência para a pessoa que está endividada quanto que você tem, quanto que você recebe e como que a gente vai quitar. Durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, independente. A gente vai proteger você para não estar com processo nas costas, porque em dívida, dependendo do valor, você vai ficar com um processo nas costas, mas a gente sempre vai tentar te proteger. Então, a precisão foi analisada e a gente vai com essa precisão. Você concorda? Sim. Mas aí, muitos consultores, eles erram no quê? Na parte emocional. Porque é muito fácil quando a pessoa está motivada a fazer uma organização financeira, está ali, sentou, esse é o acordo, fechou. Quinta-feira, passou o dia inteiro ouvindo o chefe chato, ouvindo isso chato, ouviu o desaforo, a planilha que tu não enviou tal, 20 e-mail para responder. A pessoa olha assim, cara, hoje eu vou gastar 300, não vai falar, eu vou gastar 300 reais, mas eu mereço uma pizza de 200 reais. Eu mereço uma blusa da Shein. Mas o meu planejamento, cadê? O planejamento ficou no limbo. Por isso que quando eu falo precisão, eu tenho que analisar até esses momentos ruins dele. Até os momentos que eu sei que ele vai passar, o chefe vai brigar, a esposa vai brigar, vai ter um término, vai ter isso, eu tenho que analisar tudo. Por isso que quando eu falo uma consultoria financeira, eu não falo consultoria financeira, eu falo consultoria emocional financeira. Porque primeiro a gente trata o emocional, depois a gente vai tratar financeiro. Financeiro é fácil. Financeiro é uma planilha, um sistema, ele vai dizer a verdade. E o emocional? O emocional, porque eu vou financiar o teu imóvel, e será que a tua esposa não vai terminar contigo? Eu preciso liquidar esse imóvel e ter que pagar 50-50, você vai ficar no prejuízo? Tudo é dinheiro, mas a principal parte é o emocional. O controle que eu falo sobre você analisar, você ter o controle até... Não falo sobre cortar o cafezinho, isso daí é uma burrada. Eu falo, não, aproveita, vai no café ali no nosso café, que é da hora, vai curtir o teu momento. A pessoa que está endividada, geralmente, ela é escassa em todas as suas escolhas. Mas um dos problemas que a pessoa toma... Eu lembrei agora. Quando você vai na academia, você faz um plano, 30 dias. Vou focar em 30 dias, quero ficar gigante, toma anabolizante, toma tudo. Mas aí, você nunca foi durante 30 dias. E digo mais, eu tô com um desafio de 90 dias correndo 5 km direto. Hoje eu já corri o meu 5 km. Mas o meu desafio maior não é esse, eu tô com outro propósito. Só que eu nunca tinha conseguido concluir 10 dias. Esse é o problema. Hoje, até mesmo a minha mãe brinca, o Davi começa algo e nunca termina. Hoje eu tô no 47º dia. Então quer dizer o quê? Eu tenho controle sobre minhas decisões, eu tenho controle sobre minhas ações, eu tenho controle sobre aquelas metas que eu coloquei. Isso, no final do dia, dá ROI, dá dinheiro no bolso. Porque a construção, ela é muito rápida. Quando você começa a quitar dívidas, você começa a ver outras fontes de rendas, a ver outras oportunidades. Ontem mesmo, eu estava conversando com uma pessoa e eu já falei, vamos abrir uma empresa sobre isso. Por quê? Porque eu já estou construindo, já estou alavancando e já estou entendendo que quanto mais CNPJ eu tiver de forma consciente, de forma estratégica,
mais dinheiro no final do dia eu vou ter no bolso. Só sobre isso. Porque, Davi, mas tu fala muito em dinheiro. Beleza. Mas tudo hoje na vida, para você ter uma moto, você tem que ter dinheiro. Para você ter isso, você tem que ter dinheiro. Então, todas as minhas ações são relativas para da ROI. Tudo hoje é relativo a dinheiro. Então, você precisa entender que a construção é de longo prazo, mas a ação é no curto prazo. Você precisa entender isso. A construção é de longo prazo. Um apartamento dá 60 andares, dá 3 anos. Mas todo dia eles têm uma meta para cumprir, uma micrometa. Tudo tem um lado positivo e tem um lado negativo. Quem aqui gosta de sentir que o dinheiro ficou na mesa? Alguém aqui diz, eu gosto de sentir que eu trabalhei, mas o dinheiro ficou na mesa. O dinheiro foi pro ralo, ou tinha uma oportunidade que eu iria oferecer pro cliente, só que eu fiquei com medo de oferecer. E aí o dinheiro ficou na mesa. Ou aumentar o seu ticket, talvez, não sei. Ou falar na oportunidade de trabalho ali, eu quero ganhar 10 mil. A pessoa, não, mas o meu budget é só 5. Mas então quer dizer que 5 mil ficou na mesa. Então essa frustração mudou tudo. Ano passado, finalizamos a consultoria e tudo mais, depois eu solicitei o vídeo, tudo mais, ok, legal. Só que aí ele veio e falou assim, Davi, mas ele queria investir na empresa dele, ele tinha um apartamento de 2,4 milhões, e aí eu falei assim, cara, a gente tem o teu apartamento, já entendia de crédito, já entendia de Home Act, já entendia toda a papelada, porque eu já tenho essa experiência, já trabalhei 1 ano com isso e tudo mais, eu já tenho os contatos dos gerentes, e aí eu falei, vamos fazer esse processo, Aí eu falei, vamos fazer esse processo de Home Act, organiza a tua vida, já estava organizado, já tinha finalizado todo o processo, fui na parceria, falei, tem todos esses documentos que eu preciso, vamos fazer nos bancos, eu fui tipo meio que um intermediador indireto no primeiro momento. Ele falou, não, beleza, ele pegou 1,4 milhões, 60% do valor do imóvel, né? 1,4 milhões. E aí, no final do dia, finalizamos o processo, ele ficou feliz, eu também, porque eu era a última consultoria, não cobrei dele, tudo mais, porque foi parceria, né, tudo mais. E aí, chegou num momento, eu perguntei pro gerente que finalizou a operação, lembra até hoje, da Cashme, Bruna da Cashme. Falei, quanto que você ganhou de comissão? E aí ela falou, ganhei 74 mil reais. Eu falei, 74 mil reais? Eu olhei pra cara dela e falei, 74 mil, tem certeza? Não, eu ganhei 74 mil reais. Falei, então quer dizer que eu fiz todo o processo, auxiliei ele em todo o processo do comércio, do A a Z, e não ganhei nada. Mas ela ganhou 74 mil. Aí eu falei assim, não tem nenhum problema ela ganhar, porque ela fez o trabalho dela. Eu não tô falando que trabalhar e ganhar é problema. Tô falando que quando ela é correspondente bancária, e ela fez o processo de só receber os documentos e selecionar a melhor oportunidade, fechou na cash, ela ganhou 74 mil reais. Aí eu entendi que essa frustração foi o que me pegou. Pode ver, tá tudo verdinho, mas essa me pegou. Porque eu vi que eu deixei dinheiro na mesa. E eu, como empresário, não gosto de deixar dinheiro na mesa. Eu acho que, pode ser que eu tenha oportunidades aqui ou ali, mas você não pode admitir, deixei dinheiro na mesa e dormir tranquilo. De lá pra cá, eu falei, não, preciso fazer isso vai funcionar. Quais documentos eu preciso? Quais? Muitos documentos. Eu falei, beleza, eu vou começar a trabalhar, vou fazer o projeto. Vou fazer o escopo do projeto funcionar, vou fazer tudo dar certo. Primeiro certificação, depois Banco Central, manda documento do Banco Central, volta documento do Banco Central. Tá errado o teu nome. Eu falei, mas meu nome é só Davi da Silva. Não, mas tá errado, tem D no final. Eu falei, nunca teve D no final. Então, tudo era empecilho. Teve um momento que eu pensei em desistir. Aí eu lembrei, cara, sempre quando eu começo algo, eu nunca termino. Isso sempre foi uma frase que me falou, Davi, começa, termina, nunca termina. Eu falei, não, eu não posso não terminar isso. Porque é um propósito meu da minha vida. Ajudar as pessoas. Assim como eu ajudei ele, de forma gratuita, eu poderia também ajudar meu bolso. 74 mil reais pra mim ia fazer muita diferença. Não. Também posso ajudar meu bolso. E aí foi onde que eu iniciei esse projeto, a WX+. A WX+, ela veio a partir de um problema que eu resolvi, isso é verdade, um problema que eu resolvi, mas que para dar um novo começo para as pessoas. Porque o Newton já estava com a vida financeira tranquila. Mas aí eu conheci a Rony. A Rony foi uma pessoa que estava com muito problema financeiro e tudo mais, médica também, estava com muito problema financeiro. A Rony não tinha mais oportunidade no mercado. Eu encontrei um banco chamado BRB, na época. O banco BRB foi o único, não tinha contato com ninguém. Eu entrei em contato, liguei, fiz um monte de contrato. E o banco BRB aceitou. A Rony conseguiu um empréstimo de 400 mil reais. Mas é relativo a importância de 1,4 milhão para 400 mil reais. Para a Rony, ela não perdeu o apartamento, ela não perdeu a casa, ela não perdeu nada. Mas ela já estava em processo de perder tudo.
Então, o Newton, ele investiu. A Rony sobreviveu. Deu mais um ar de eu tenho mais uma oportunidade. E aí eu entendi o propósito, meu propósito real. É dar mais uma chance a quem não tinha mais chance. Porque nenhum banco quis ajudar a Rony. Nenhum banco quis priorizar o processo dela. Foram vários processos, foram vários contratos que eu posso dizer. Eu tive que fazer um dossiê mostrando que ela ia pegar esse dinheiro para quitar isso, depois talvez investir, talvez fazer isso. Porque os bancos olhavam, cara, eu tenho 10 mil clientes que cadastram aqui diariamente. Por que eu vou me concentrar na Rony que tá, desculpa falar, não vou falar a palavra, mas tá toda complicada financeiramente? Então aí eu trabalhei na Rony, fiz o processo e deu certo. Ela mandou um vinho e tal, tá trabalhando em casa. E aí ela mandou um vinho e tal, legal, beleza, finalizamos o processo. Aí eu falei, eu preciso acelerar isso. Aí eu falei, mas eu preciso chamar pessoas que também têm o mesmo propósito que eu. Porque aves da mesma plumagem vão juntas. No começo a gente tem que ser muito assertivo. Por isso que eu chamei a Lu também. A Lu faz parte desse processo, da WX+. Porque eu entendi uma vez que eu perguntei para ela, Lu, se o cliente tiver a oportunidade, porque a gente vai ter acesso às propostas, a gente vai receber mais de 10, 15 propostas num cliente só. Se você tiver a proposta de um cliente que tem 100 mil reais para pegar, só que a comissão com ele no banco X, a gente vai ganhar 8. E o banco B, a gente vai ganhar 4 mil. Só que o cliente vai ter uma taxa melhor. Qual que você escolheria? Eu fiz essa pergunta, não fiz, Lu? Fiz essa pergunta. Ela falou, eu escolhi o menor. A menor taxa, mas a menor comissão também. Eu falei, então tem que estar aquilo lá nesse projeto. Porque esse projeto, até me arrepio falar sobre isso, esse projeto não é sobre a comissão, galera. Não é sobre a comissão. No final do dia não é sobre a comissão. No final do dia é sobre ajudar pessoas. No final do dia é dar mais uma chance para uma Rony da vida. É sobre a gente dormir com a consciência tranquila que a taxa que a gente deu para ela foi a melhor, não foi a melhor para a gente, que ia encher o nosso bolso, estourar champanhe no final do dia. E sim para ela, porque a gente deu mais uma oportunidade, reorganizou a vida dela. Então por isso que nasce a WX+. A WX+, nasce com esse propósito, de ajudar a um fintech que sempre eu vou priorizar essa palavra, transformar vidas. Sempre irei priorizar essa palavra, transformar vidas. Se a nossa missão tiver um quadro no próximo escritório que vai lançar daqui a pouco, tiver uma frase só, vai ser transformar vidas. Não vai ser comissão, não vai ser festa de final de ano em balada, não. Vai ser só transformar vidas. Esse é o nosso propósito. Só isso. Sem filas, sem gerentes, sem complexidade. Porque eu entendi que muitos processos em jogo, muitos processos é cansativo para o cliente. Então, a WX+, eu preparei tudo. Analisei de A a Z o que eu vou fazer para a Lu, quando chegou, ter tudo na mão. Ter tudo na mão. Ela só vai ter a responsabilidade de trazer o cliente e resolver. Então, somos clareza, solução e tranquilidade financeira. Porque no final do dia, eu não quero que o cliente volte a ficar endividado, porque 45% das pessoas que quitam suas dívidas, depois de 2 anos, voltam a ficar endividado. Eu quero que quando ele finalizar o processo com a WX+, ele tenha uma mentoria. Talvez comigo, talvez com outro consultor, talvez mais uma mentoria financeira, não é mais de home act, refinanciamento de veículo e tudo mais. Então, hoje trabalhamos com 3 produtos para transformar sonhos em realidade, ou pesadelos em sonhos, né? Crédito com garantia de imóvel. O que é crédito com garantia de imóvel? Eu tenho um apartamento, tenho uma casa, tenho um terreno, é tudo que for crédito com garantia. Quando eu tenho um apartamento, uma casa, eu posso pegar esse apartamento para ficar fácil, 1 milhão. Ele vale 1 milhão. Eu posso te dar 600 mil reais. Não é te dar, né? Eu vou correr para trás para te dar esse dinheiro. Então, também fazemos financiamento imobiliário e também garantia com um veículo. Esses 3 produtos é o que a gente vai potencializar no começo, que é o que eu acredito que vai dar oportunidade para as pessoas. E também sempre focado em sonhos, porque a gente vai financiar algo que a pessoa já tem aquele sonho por dentro. A pessoa já trabalha com isso. Então, a pessoa tem aquele objetivo, quero financiar meu primeiro apartamento. Então, muitos clientes têm esse desejo de financiar aquele sonho que é inédito muitas das vezes. Dar essa oportunidade. E também, voltando ao tema, vou ler essa história quando você estourar. E a WX, ela veio para estourar realmente. Eu tenho muitos concorrentes. Só que os concorrentes que eu analisei, eles estão focados na comissão. Até mesmo que eu já trabalhei, está focado na comissão.
Eu estou focado na realização daquele objetivo do cliente, no sonho que ele já passou, muitas dificuldades. Eu entendo que cada CPF não é um CPF por si só. Tem uma frase, Maria Tereza Gutá, que fala assim, quando você pode ter certificados que for, você pode ter MBA, diplomas e tudo mais, mas quando você encontrar uma alma na sua frente, seja uma alma. Então a WX+, veio para ser humana, não robotizada. Eu tive uma oportunidade de negociar com uma pessoa e falar assim, todo o processo hoje em dia de todas as empresas são IA. Tu responde, e realmente, é IA. Você pode ver no chat tudo, Itaú e tal, é IA. Eu falei, tá, mas e a parte que nossa missão é ser humana? Eu tava pensando em botar IA, porque relativamente bota ali, vem um tráfego de 20 pessoas, é difícil. Mas e o nosso tratamento que tem que ser humano? Porque é outra pessoa lá. A outra pessoa também está com problemas financeiros. A outra pessoa é um médico que tem 500 mil reais que vai fazer. Tá, mas beleza, mas eu vou botar uma IA por causa dele, porque ele já não está endividado? Não, tem que ser tudo humanizado. E é isso que eu trato. Tem que ser humanizado. Então, agora começar a ganhar dinheiro com a WX+, aí vocês preparam o cartão de crédito, porque aí a gente tem que fazer essa vaquinha, né? Não, brincadeiras à parte. Todo mundo aqui, eu acredito que conexões são mais importantes do que eu falar assim pra vocês, para fazer parte do meu grupo é 15 mil reais, aí vocês vão ter oportunidade. Não. Eu acredito que todo mundo aqui tem pessoas. Eu acredito que todo mundo aqui conversa com outras pessoas. Que ainda não somos IA. Mas um dia podemos ser IA, mas agora ainda não. Então todo mundo pode lucrar com a WX+. Como? Numa conversa entre amigos. Você tá num bar e ele fala, quero financiar um apartamento. Lembrei do WX+. Mas aí, Davi, eu vou ter que entender todo o processo? Não. O processo é a gente. A gente só precisa ter confiança de que a WX+, com o teu contato, irá entregar o melhor. Entende? Então, analisando tudo, analisando todas as oportunidades, todas as possibilidades de agregar na vida de vocês com as indicações diretas e indiretas, no Instagram, no Reels agora e tudo mais, eu preparei um plano financeiro, isso é um financeiro. A pessoa que indicar um contrato assinado, tá? Não é só indicar um número que eu vou chegar e fazer o Pix, não. Tem que finalizar o contrato, a comissão cair no banco e tudo mais. Para todos que estão aqui, 1.200 por contrato, até 300k. Material exclusivo sobre educação financeira e crédito inteligente. Muitos eu tenho preparado, já está preparado, na verdade, tudo. Sistema para organizar suas finanças. Esse sistema tem um custo relativamente alto para minhas consultorias, que é totalmente estruturado e tudo mais. E Silver, 301 mil até 700k, 4.200 por contrato, novamente contrato assinado e tudo mais. Cliente, dinheiro no bolso dele, cliente, dinheiro na WX+, passado no banco, depois de 3 dias eu faço transferência. Mentoria em grupo de 3 meses. Hoje a minha mentoria em grupo está saindo por 5 mil reais, que é a mentoria exclusiva para médico, mas eu abri exceções, né? E acima de 701k, que é qualquer contrato de 800, 900 mil, 14 mil por contrato, a pessoa ganha 14 mil. Davi, imagina, um contato que eu tenho no WhatsApp falou que quer um imóvel financiado, refinanciado. Esse contrato, a gente vai dar 14 mil reais para a pessoa que indicar. Não precisa mais nada do processo. Eu só preciso saber assim, Guto, vou em contato do Guto. Guto, no final do dia, 14 mil reais. A gente lança esse pagamento. E consultoria financeira individual. Então, hoje a WX+ tem esse plano para todos aqui que indicarem. E eu gostaria de fazer uma provocação para vocês. Quais são os seus 3 porquês? Por que você deseja realmente sair da bolha? Por que você deseja talvez um contrato, eu não sei qual é o contato que vocês têm hoje, mas talvez um contrato pode quitar as dívidas de vocês, dependendo do tamanho delas, né? Se for uma dívida de 1 milhão, vou precisar do número vou precisar do número da coisa ainda. Então, vou precisar do número da América. Por que furar a bolha é importante para você? Eu gostaria que vocês dormissem com essas 3 perguntas. Por que você precisa furar a bolha? Por quê? Talvez uma dívida, talvez um sonho que está engavetado. E por que você não pode mais adiar essa mudança? Essa decisão de eu estar dormindo 2, 3 horas da manhã, acordando 5 e pouco da manhã, mandando mensagem para a mãe, fazendo tudo, porque eu tenho algo muito relativo. Então, eu gostaria de fazer essas 3 provocações, mas eu gostaria de falar sobre os meus 3 porquês. Os meus 3 porquês, ele é muito forte.
Na hora, ele tava falando, pô, mas meu porquê é uma Porsche. Meu porquê é um apartamento no Rio de Janeiro, Guarujá. Aí eu falei, cara, não tem nada relativo ao material. Meus 3 porquê, ele saiu da Porsche, ele saiu do apartamento, ele saiu, desculpa falar, mas meus 3 porquês também, ele é relativamente a pessoas, a ajudar as pessoas. Mas os meus 3 porquês que eu tava vendo muito, como fazer, que é muito mais fundo, não é raso. Ajudar as pessoas, sim, ele é meu porquê financeiro também. Mas os meus 3 porquês no final do dia é sobre essas 2 pessoas que me ensinaram o propósito de ser homem, me ensinaram a amar, a ser amado. E eu posso comprar uma Porsche, mas se essa mulher tiver algum problema financeiro, eu não vou ser realizado. Eu posso comprar um apartamento de 3 milhões, mas se essa mulher tiver algum problema de saúde e eu não puder ajudar, os 3 milhões não servem pra mim. Então, no final do dia, meus 3 porquês, eu estava pensando sobre isso, não é sobre a Porsche, não é sobre a minha liberdade financeira. É sobre eu poder dormir tranquilo e saber que eu fiz de tudo para conseguir agregar um pouco do que ela já fez tanto na minha vida. Da noite mal dormida, dos dias que eu me lesionei, e ela falou, filho, tudo bem, não tem problema, a mãe tá contigo. Então, ajudar as pessoas é legal. Agregar na vida das pessoas é legal, é demais. Eu recebi aqueles vídeos do Newton, é legal. Desculpa falar, mas é foda receber esses vídeos. É foda receber um direct dizendo, cara, tua dica mudou minha vida, tudo mudou minha vida. Mas o mais importante pra mim é que a minha mãe, domingo, não precisa acordar às 5 horas da manhã pra ir na cadeia. Não precisa. Ela saber que o filho dela tá no caminho da verdade, no caminho da ética, no caminho que não vai fazer ela passar vergonha. Então, no final do dia, é sobre honrar a palavra que eu falei pra minha mãe. Eu vou dar certo na minha vida. Então, hoje, eu agradeço a todos vocês. Obrigado. Não.